Título 3 do Desenvolvimento Econômico. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 11. A política de desenvolvimento econômico do município tem como principal objetivo promover ações que gerem riqueza, distribuam renda, aumentem o número de postos de trabalho formais, possibilitem o autoemprego, o empreendedorismo e propiciem igualdade de acesso às oportunidades, sendo suas diretrizes gerais. Item 9. Integrar as políticas orientadas ao crescimento econômico, as políticas de cunho social, em especial as de reparação voltadas à comunidade negra, às mulheres e às pessoas portadoras de necessidades especiais e com mobilidade reduzida. Capítulo 2 das diretrizes específicas. Seção 1 do fomento à produção de bens e serviços. Artigo 12. As diretrizes para o apoio às atividades industriais, comerciais e de produção de serviços são: 1. Apoiar e incentivar o desenvolvimento do turismo receptivo, notadamente em seus segmentos de maior dinamismo e potencial, como os de sol e praia, cruzeiros, náutico, ambiental, cultural, étnico, religioso, terceira idade, eventos e compras. Título 5 da cultura, capítulo 2 das diretrizes específicas. Seção 1 das orientações para o sistema educacional. As diretrizes relativas às orientações para o sistema educacional são: 1. Incentivo no processo de aprendizagem do uso de expressões ligadas à identidade cultural local, explorando seu potencial educativo. 2. Transformação da escola em espaço de criação e produção de cultura em sua concepção mais ampla, indo além da formação acadêmica. 3. Introdução nos currículos escolares a conhecimentos ligados à educação patrimonial, a partir do curso básico, do ensino de história e cultura afro-brasileira. C. De disciplinas sobre a história da Bahia e da cidade de Salvador. Seção 2. Da produção e fomento às atividades culturais, artigo 42. As diretrizes para a produção e fomento às atividades culturais são: 11. Fortalecimento das ações da diversidade cultural, em especial a produção da população negra, combatendo o racismo, a xenofobia e a intolerância religiosa. Título 8 do Ordenamento Territorial. Capítulo 2 do Macrozoneamento. Artigo 131. O macrozoneamento é o instrumento que define a estruturação do território face às ações estratégicas de desenvolvimento urbano e socioeconômico estabelecidos para o período de vigência do plano diretor, configurando-se como referência a ser observada pelo plano para o poder público e para o controle social. Parágrafo 2º. O território do município fica dividido em duas macrozonas, delimitadas no mapa 1 do anexo 3 desta lei. 1. Macrozona de ocupação urbana. 2. Macrozona de conservação ambiental. Inciso 17. Implantação do Parque da Pedra de Xangô, respeitando as suas características ambientais. Capítulo 3 do zoneamento. Seção 6 das zonas centralidade metropolitana. Artigo 171. As CCMs, já li antes, Zona Centralidade Metropolitana, são porções do território contidas na macroárea de integração metropolitana, apresentando características multifuncionais para as quais convergem e se articulam os principais fluxos de integração dos demais municípios da região metropolitana de Salvador, de outros estados ou municípios de Salvador, classificando-se em: artigo 175. São diretrizes para a CCME 2. Parágrafo 5. A CCME 2, com fácil acessibilidade viária e maior acessibilidade projetada por meio da implantação de transporte coletivo de alta capacidade, metrô, apresenta grande potencialidade para se transformar, substituindo as atividades industriais, depósitos e galpões por atividades comerciais de prestação de serviços diversificados e inclusive o uso residencial, complementado por equipamentos de saúde e educação. 8. Implantar o Memorial da Cultura Negra, integrado ao Parque Metropolitano de Pirajá, de São Bartolomeu, preservando e valorizando a herança cultural afrodescendente e as práticas religiosas do candomblé. Capítulo 6 do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, SAVAM.
Subseção 2, das áreas de proteção ambiental. A. Artigo 239. São diretrizes para as áreas incluídas na aba da Bacia do Cobre, São Bartolomeu. 1. Promoção de gestões junto ao Governo do Estado da Bahia para a conclusão do zoneamento ambiental da APA com a participação do município. 2. Atualização do enquadramento da legislação de proteção ao Parque Ibirajá São Bartolomeu, compatibilizando-os com as normas ambientais vigentes e com as diretrizes desta lei. 3. Elaboração de estudos ambientais específicos para a constituição de unidades de proteção integral, abrangendo a área de proteção à represa do Rio do Cobre, de modo a preservar a vegetação que mantém grande qualidade ecológica. 4. Elaboração de estudos específicos para a recuperação do Parque São Bartolomeu, compatibilizando a conservação ambiental com o valor simbólico atribuído a esta área pelas religiões afro-brasileiras, que instituem sua sacralidade e uso para fins ritualísticos, e também com usos de lazer, de contato com a natureza, turismo ecológico, atividades culturais e como centro de referência para a educação ambiental. Seção 3, do Subsistema de Áreas de Valor Urbano Ambiental. Subseção 2, das Áreas de Proteção de Recursos Naturais, ABRN. Artigo 244. Sem prejuízo do enquadramento e da delimitação de outras áreas por lei específica, constituem ABRN aquelas delimitadas no mapa 7 do anexo 3, integrante desta lei, especificamente. 15. ABRN da Pedra de Xangô. Artigo 245. São diretrizes para as ABRN. 15. Para a ABRN da Pedra de Xangô. A. Realização de estudos para a implantação de um parque urbano, com tratamento urbanístico da área de entorno à Pedra de Xangô e implantação de equipamentos de recreação e lazer de forma compatível com as atividades culturais e religiosas associadas ao monumento natural. B. Viabilização, mediante a utilização de instrumentos de política urbana, de preservação da área densamente arborizada, integrando-a ao domínio público. Subseção 3, das áreas de proteção cultural paisagística. Artigo 246. As APCPs são destinadas à conservação de elementos significativos do ponto de vista cultural, associados à memória, pluralidade e diversidade de manifestações e formas de expressão das identidades da sociedade local e para a imagem ambiental urbana, compreendendo sítios integrados por conjuntos monumentais ou monumentos individuais e sem cor, de valor histórico e ou cultural, reconhecido pela União, o Estado ou o município. 2. Áreas com tipologias de edificações e ambientes de valor simbólico e ou significativo para a fixação da memória e cultura da cidade ou de um determinado grupo social, religioso ou étnico. 3. Áreas de interesse arqueológico constituída por sedimentos de meio físico modificados pela ação humana, segundo comportamentos culturalmente determinados e manifestações materiais que têm potencial informativo sobre relações e processos. As APCP deverão incluir, no ato de sua regulamentação, o entorno paisagístico, no qual deverão ser preservadas as visuais do exemplar ou do conjunto a ser protegido. Artigo 247. Sem prejuízo do enquadramento e delimitação de outras áreas por lei específica, são enquadradas como APCP, aquelas delimitadas no mapa 7 do anexo 3, integrante desta lei. 2. APCP Ileia Uria Macedo Terreiro do Nanduá, instituída pela lei número 3590, de 16 de dezembro de 1985. A PCP compreendeu os candomblés Ileaxé e Amaçocá, terreiro da Casa Branca em Rio Velho, Ipatitió Gaú, terreiro de São Jerônimo, e Zogodô Malebudô, terreiro de Goku, instituído pela lei 3590, de 16 de dezembro de 85. A PCP Ileaxé Ocoafunjá, terreiro de São Gonçalo do Retiro, instituída pela lei 355, de 22 de julho de 85. A PCP Ileacipá, instituída pela lei 5773, de 23 de agosto de 2000. A PCP Terreiro do Candomblé do Bate-Folha Avança, o nome que ele quer. 9. A PCP Onzolo Muso Zari Candalunda e Etem, o Terreiro Morcambo,
a PCP Candomblé Ilê Axé Ofumaré, terreiro Oxumaré, a PCP Candomblé Ilê Onoxé, terreiro Pilão de Prata. 2. Necessário reconhecer ainda a lacuna existente sobre a questão racial. Porém, apresentar a compreensão que a questão racial dos tribos é estrutural em uma cidade que ainda convive com a identidade social, raça, gênero, classe, e que esta minuta fundamentada nos estudos, apesar de não nomear o elemento específico raça em parte do conteúdo, incorporando-a quando foca a atenção nas áreas ocupadas majoritariamente pela população negra, seja para a regularização fundiária, melhorias da política habitacional e no avanço com as ilhas, a exemplo do centro da cidade para a garantia da permanência de comunidades negras e tradicionais nessa área, como a Ramboa de Baixo. Assim como na economia, mobilidade, acessibilidade, cultura e educação. É importante lembrar que essa minuta está em discussão exatamente porque ela está em construção. Então, todas as sugestões e propostas serão consideradas. Obrigada.